Crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar uma aula nova, mas antes de tudo nós vamos orar para Deus abençoar ela, tá bom? Vamos orar? Fechem os olhinhos e juntem as mãozinhas igual a tia Dani. Papai do céu, muito obrigado por este dia. Agradeço porque o Senhor tem nos dado, Pai, a oportunidade de se achegar cada vez mais perto de Ti. Agradeço pelas aulas que estamos tendo online, Senhor, pelas atividades, pelos trabalhos manuais e os versículos também, Pai. Peço que o Senhor esteja abençoando a vovó Mara, que irá nos conduzir uma nova história, Senhor, e nos mostrar quão belas são as histórias que tem na nossa Bíblia, Pai. Agradeço por tudo que o Senhor tem feito desde já. Esta é minha oração, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Eu amo a Cristo. Eu amo a Cristo. Eu amo a Cristo, porque Ele me salvou, aleluia. Lara ama Cristo. Sim, eu amo a Cristo, Porque ama Cristo, porque Ele me salvou, aleluia. Eu amo a Cristo. Eu amo a Cristo. Eu amo a Cristo, porque Ele me amou, aleluia. Lucas ama Cristo. Sim, eu amo a Cristo, Porque ama Cristo, porque Ele me amou, aleluia. Eu amo a Cristo. Eu amo a Cristo. Eu amo a Cristo, porque por mim se entregou, aleluia. Beatriz ama Cristo. Sim, eu amo a Cristo, Porque ama Cristo, porque por mim se entregou, aleluia. Eu amo a Cristo. Eu amo a Cristo. Eu amo a Cristo, porque por mim se entregou, aleluia. Você ama a Cristo, Sim, ama a Cristo, porque ama a Cristo, porque Ele me salvou. porque Ele me amou. Porque por mim se entregou, aleluia. Olá pessoal, aqui quem fala é a tia Cris, estou novamente no nosso canal Kids. Hoje vamos cantar uma música muito legal, eu sei que vocês vão adorar. Vamos cantar? Vou no trem das boas novas lá do céu, que conduz à salvação, piuí. Vou no trilho certo e nunca voltarei ao lugar da perdição. Uhul! Tchau, pessoal! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vocês sabem que com Cristo no barco tudo vai muito bem? Então vamos cantar com Cristo no barco? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal, passa o temporal. Passa o temporal, com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. As criancinhas de toda nação, seja África, China, Brasil ou Japão, Jesus ama e quer boas novas dar. A elas, pois, vamos a Bíblia levar. Oi, crianças. Hoje eu vim aqui mais uma vez falar com vocês sobre missões. E de novo, falando que a gente tem que ir, orar, contribuir. Só que hoje eu trouxe para vocês onde está na Bíblia
para vocês pedirem para o papai ou para a mamãe lerem para vocês, tá? O indo tá lá em Marcos 16:15. O orando tá em Atos 12:5 e contribuindo em Atos 20:35. Peçam para o papai e a mamãe ler para vocês entenderem que missões é um mandado de Deus, tá bom? E hoje nós vamos orar pela família do pastor Hugo. A família do pastor Hugo está muito longe do Brasil. Eles foram para um outro país. O pastor Hugo e a família dele estão lá na Macedônia. Eles foram para um lugar bem longe, né? Mas alguém tem que ir, né? Falar de Jesus, já que não podemos ir. O pastor Hugo recebeu o chamado de Deus e está lá na Macedônia falando do amor de Deus por nós, do sacrifício de Jesus na cruz. Nós não vamos até a Macedônia, mas o pastor Hugo foi. A igreja que ele congrega aqui no Brasil enviou ele para a Macedônia. E a nossa igreja ajuda ele contribuindo com a oferta missionária lá da Promessa de Fé, né? Que todo mês a gente arrecada e divide com os missionários que a nossa igreja ajuda. E o pastor Hugo é um desses missionários. Devemos orar muito pelo pastor Hugo, né? Porque ele não está aqui no país dele, está longe da família dele, mas ele recebeu o chamado de Deus e ele foi para Macedônia para falar de Jesus lá. Vamos orar pela família do pastor Hugo e pelo ministério dele lá na Macedônia? Fechem os olhinhos e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada porque o Senhor colocou no coração do pastor Hugo o desejo de ser um missionário, e que o Senhor preparou um campo missionário para ele lá na Macedônia. E lá ele está falando do amor do Senhor, do sacrifício de Jesus na cruz. Muito obrigada, Deus, pelo coração missionário do pastor Hugo. Ajude ele, abençoe a família dele, cuide das filhas, dê saúde, que ele possa, Deus, plantar várias sementinhas nos corações das pessoas lá na Macedônia com o seu amor. Que várias pessoas lá possam aceitar Jesus como o Salvador da vida delas. Te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Quem não ore, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ore, a Bíblia não lê, diminuirá. Diminuirá, diminuirá. Quem não ore, a Bíblia não lê, diminuirá. Faço oração bem cedinho, ao meio-dia sim também. Faço oração à noitinha, é Deus quem o mantém. Bem de manhã Deus escuta, ao meio-dia sim também.
Ele o escuta à noitinha, é Deus quem o mantém. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. É hora da história. Eu vou sentar, vou escutar, quietinho eu vou ficar. Olá, crianças, tudo bem? Ótimo, eu também estou muito bem e contente porque você sabe, eu estou de volta com a minha contação de histórias. E hoje a história é, fenomenal. Vai lá no nosso canal, você vai ver que história legal a vovó tem. Até já! Nossa história de hoje é linda. É uma história de um casamento. Vocês sabem como funcionava o casamento antigamente? Lá nos templos de Abraão e Isaac? Não sabem? Era assim, eles tinham que procurar noiva para os filhos. Eram os pais que procuravam. Nossa história de hoje está em Gênesis 24. Abraão e Isaac viviam nos montes de Canaã. Eles estavam rodeados de pessoas que não amavam a Deus. Você já sabe, né? Sodoma e Gomorra foram destruídos porque não amavam a Deus. Eles desobedeciam, não obedeciam os mandamentos do Senhor. E chegou a hora de Isaac, aquele menino da promessa. Lembram-se que foi prometido para Abraão. Para ele, chegou a hora de Isaac, filho de Abraão, se casar. E daí o que aconteceu? Vai casar um rapaz que obedece a Deus com uma moça que não obedece a Deus? Não pode. Não dá. Como que ele vai ser filho ou pai, né, de uma grande nação se ele não obedece, se a esposa não obedece a Deus? Não tem jeito. E daí o pai Abraão chamou e disse: olha, eu estou com problemas. Onde poderei achar uma esposa para Isaac? Onde eu vou achar uma mulher que também ame a Deus no meio deste povo que não obedece nenhum mandamentinho do Senhor? Isaac era um filho sábio. Ele estava sempre disposto a obedecer o seu pai. Ele acreditava nos mandamentos de Deus, amava a Deus tanto quanto seu pai. E aí o que aconteceu? O pai Abraão chamou o seu servo e muito amigo chamado Eliezer e disse para Eliezer: Eliezer, você tem que me fazer um favor. E Eliezer disse: sim, senhor, eu farei. Pode mandar e pedir o que o senhor quiser e eu farei. Então Abraão disse: você vai voltar nas terras de onde eu vim. Lá ainda existem pessoas que amam ao Senhor e que adoram a Deus de verdade no seu coração. Lá deve ter pessoas ou moças, né, que são solteiras, que amam ao Senhor de verdade. E você, Eliezer, vai escolher uma esposa para o meu filho Isaac, dentre aquelas pessoas. Ai, Eliezer tremeu nas pernas e ficou com o coração na mão. Como assim, coração na mão? Ficou cheio de responsabilidade. Agora ele tinha a responsabilidade de arrumar uma esposa para o filho do seu melhor amigo. Eliezer arrumou todas as suas coisas, arrumou seus camelos, arrumou todos os apetrechos para a viagem e foi. Começou a jornada para uma viagem grande. Partiu para a cidade onde morava Naor. A cidade era uma cidade distante onde morava Naor, que era irmão de Abraão.
Muito bem. E sabe o que ele fez? Ele levou junto com ele um presente para dar para uma moça que ele ainda ia escolher. E foi viajando, 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 viajando. E no meio do caminho, Eliezer ficou pensando assim: como é que eu vou escolher a moça que vai ser a esposa certa para Isaac? Então, ele parou, quando a comitiva parou no meio do caminho, Eliezer orou e disse: Senhor, o Senhor tem que me dar uma resposta. O Senhor tem que me mostrar uma maneira muito interessante, muito boa, para mim saber qual é a esposa certa que o Senhor pode me dar para saber dessa moça. Então Eliezer se lembrou de como as pessoas da casa de Abrão eram pessoas boas, pessoas corteses, pessoas bondosas. E ele pensou assim, falou: eu sei. Então ele pensou assim e disse: a moça que demonstrar para mim, para com a minha pessoa e para minha comitiva, muita bondade e muita cortesia, esta vai ser a escolhida de Deus para com o meu amigo e o filho dele. Esta moça deve fazer gentileza para mim e para com a minha comitiva de viagem. Esta moça deve ser bondosa comigo. E assim foi na sua oração. E orou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Conforme ele ia viajando, o seu pensamento ia fazendo essa oração. E ele sempre dizia assim: essa moça deve oferecer para mim água para mim e para todos os meus camelos. É um trabalho árduo, porque sabe por quê? Porque a minha comitiva é muito grande. Eliezer tinha 10 camelos e ela tem que tirar muita água do poço e oferecer para mim e para todos os meus camelos. E antes mesmo de terminar essa oração, ele ficou pensando: deve ser uma coisa muito boa. E foi andando e foi orando, e foi andando e foi orando. E assim foi. Quando chegou na metade do caminho, ele encontrou um poço, que era da cidade já de onde Naor morava. E parou lá com a sua comitiva. E ficou lá descansando, descansando, descansando. E antes mesmo de terminar novamente a sua oração, eis que veio, sabe o quê? Uma moça, uma bela moça, muito bonita, e chegou até o poço. Ela estava carregando sobre os ombros um cântaro de água. E Eliezer lhe pediu água. Qual era a mesma oração de Eliezer? E a moça disse para ele: beba, meu senhor. E antes mesmo que o senhor acabe de beber, eu tirarei água também para a sua comitiva de viagem e darei água também para os seus camelos. Eliezer observou cuidadosamente a maneira educada com que ela lhe havia respondido. Ela foi bondosa. Ela trabalhou muito, muito, muito e arduamente. E bem rápida, tirou água para todo mundo. E tirou bastante água. Eliezer só observou. De repente, a certeza veio no seu coração. Antes mesmo que ela tivesse todos os seus camelos saciados de água, Deus havia respondido à sua oração.
Então Eliezer abriu uma de suas malas e pegou um lindo presente e deu para aquela moça. Ela ficou surpresa. Eliezer perguntou então para aquela moça quem ela era. Então foi a vez de Eliezer ficar surpreso. Ela lhe disse: eu sou Rebeca, filha de Betuel. O pai de Betuel era Naor, irmão de Abraão. Então, imediatamente Eliezer curvou-se e adorou o Senhor por lhe haver atendido a oração. Aí os dois ficaram surpresos, tanto Rebeca como Eliezer. Então Eliezer imediatamente ficou cheio de alegria no seu coração. Rebeca correu para sua casa e contou para toda a sua família o que havia acontecido com o homem do poço. Labão, que era irmão de Rebeca, apressou-se e foi até o poço e convidou Eliezer para passar a noite na casa deles. E foi oferecido a ele para se alimentar, cuidar dos 10 camelos e descansar à noite. E trouxe água para lavar os pés e também os pés dos homens que estavam com Eliezer. Uma maneira que eles usavam antigamente para dizer para a visita: seja bem-vindo, fique na nossa casa, descanse. E durante a noite ofereceram comida, conversaram e cada um contou a sua história. Tanto Eliezer de um lado, como a família de Rebeca do outro lado. Naor, Betuel, e assim por diante foram conversando e conversaram a noite inteira. Depois, ele disse: eu gostaria de levar Rebeca para Canaã comigo, para ser a esposa de Isaque. Foi essa a incumbência que recebi do pai Abraão. Todo mundo ficou surpreso. Mas, antes de qualquer pessoa responder, ele contou da sua história, da sua oração. E disse: eu orei e a resposta que tive foi essa. A moça Rebeca chegou no poço e disse: eu darei água ao Senhor e a toda a sua comitiva. E aí ele disse para Rebeca: a Rebeca foi muito educada comigo. E a certeza veio no meu coração que ela era a moça que Deus tinha separado para se casar com Isaque. E assim foi. Quando ele perguntou para ela, Rebeca disse: eu irei com você. Logo eles começaram uma longa jornada de volta para a casa. Todos se prepararam, se arrumaram e Rebeca disse: eu irei. E assim despediu-se dos seus pais e foi de volta para com o criado para a casa, para ficar lá na casa e morar lá. Muitos dias se passaram e eles iam viajando com a moça Rebeca de volta. Quando chegaram ao longo de alguns dias, todos os dias que se passavam, Isaque corria até o meio do caminho e observava ver se via a comitiva de volta chegando. Ele queria ver se Rebeca era bonita ou se era feia. E quando viu de longe a comitiva, ele viu uma moça sentada em cima dos camelos. E ele pensou: ai, meu coração pulou de alegria, porque aquela lá é Rebeca. Viu a caravana à distância. Ele pulou e saiu correndo a encontrá-la. Então Rebeca pegou os lenços que ela trazia enrolados no pescoço, no rosto, e cobriu-se bem, só deixando os olhos de fora. E demorou algum tempo para que eles se encontrassem e conversassem. Então, Rebeca e Isaque casaram e se amaram muito
e foram muito felizes. Por que você acha que Isaac e Rebeca ficaram e encontraram-se amando a Deus? Porque os dois resolveram obedecer a Deus e foram felizes. Você acha que ele ficou feliz por ter uma esposa que amava a Deus tanto quanto ele? Sim. Agora eles poderiam orar, adorar a Deus juntos e poderiam realizar a promessa de um Salvador vindo através da família de Abraão. O melhor é sempre seguir a direção de Deus. Sempre seguir nos caminhos de que Deus dá e saber qual é esse caminho através da oração. Se você não sabe o que fazer, se a gente não sabe o que fazer, melhor é orar. E quando a gente quer saber e quer a direção de Deus e tem certeza que quer fazer o melhor, só Deus é que sabe. Então a gente tem que buscar a Deus em oração. Nosso texto de Gênesis 24 conta bem assim. O criado orou, Eliezer orou, Isaac orou, Abraão orou e Rebeca também buscou a orientação de Deus para saber se deveria voltar ou não. Um casamento, uma família formada às bases da oração. Nada feito sem ter a resposta de Deus. Quantas coisas você, meu jovenzinho, tem feito perguntando para Papai do Céu se pode ou se não pode, se deve ou se não deve, ou mesmo lembrando de agradecer a Deus pelas coisas que Deus tem feito? Tem esquecido? Não pode. Não podemos nos esquecer. Quando papai e mamãe disserem para você que você deve fazer ou que você tem que agradecer, é verdade. Temos que pedir a Deus, agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito e por tudo o que Ele vai fazer. E a gente tem que ter no coração assim: eu sempre seguirei as instruções de Deus. E como é que a gente sabe quais são as instruções de Deus? Lendo na palavra e buscando a resposta através da oração. Muito bem. Se você quer saber mais sobre isso, já falei. Gênesis 24. Pede para o papai, para a mamãe, ou mesmo vem conversar com a vovó Mara, e a vovó Mara explica. Um casamento baseado na vontade de Deus por causa da oração. E porque Jesus queria, e Deus queria que tudo isso fosse feito para que se tornasse uma descendência verdadeira. Certo? Peça a Deus, agradeça a Deus por Ele ter mandado também Jesus como o único e suficiente Salvador. Eu agradeço, você agradece, nós todos temos que agradecer. Crianças, semana que vem tem outra história, tão boa quanto esta, né? Verdadeira e boa como esta, que aconteceu de verdade. E semana que vem tem uma história interessante de crianças gêmeas. Querem saber? Mas só semana que vem. Semana que vem eu conto. Beijos, tchau, tchau. Não se esqueçam de orar. Tchau, tchau. Hoje nós vamos aprender um versículo novo. Ele se encontra em Mateus 21, 22. Vamos lá? Mateus 21, 22. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mateus 21, 22. Mais uma vez. Mateus 21, 22. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mateus 21, 22. Crianças, a tia Dani pede para vocês decorarem os versículos, tá bom? Memorizarem, guardarem eles no coraçãozinho de vocês, tá? E nos mandar também os versículos memorizados. Um beijo e até a próxima! Oi, crianças! No trabalho manual de hoje, nós vamos aprender a fazer esse poço. Na história de hoje, Eliezer, ele orou num poço pedindo a direção de Deus, porque ele tinha uma missão muito importante. E esse trabalho manual é feito com coisas que vocês têm em casa e é super fácil de fazer. Para
fazer o nosso trabalho manual, em um rolinho de papel higiênico, a gente vai cortar ele no meio na altura de 3 dedinhos. Vou marcar aqui pra vocês verem, ó. Desse tamanho, tá? Depois de cortado vai ficar assim. Aí uma folha sulfite, vocês vão pegar essa folha sulfite e vão cortar tiras. E dessas tiras vocês vão cortar vários pedacinhos como se fossem uns quadradinhos, tá vendo? Desse jeito. E aí a gente vai pegar esses quadradinhos e com uma cola a gente vai colar no nosso poço para imitar os tijolinhos. Aí eu vou colar aqui para mostrar para vocês como que vocês vão colar. Vocês vão colocar vão dar um espaço e colar o outro. Quando vocês forem colar a próxima fileira, vocês vão intercalar. Em vez de vocês colocarem o papelzinho aqui, vocês vão colocar aqui no meio, ó. Desse jeito, tá vendo? Eu vou terminar de colar e aí eu vou mostrar pra vocês como é que fica. Depois que vocês colarem todos os quadradinhos, vai ficar assim. E aí, se vocês quiserem, vocês podem estar passando uma canetinha entre os tijolinhos e colocando um fundo aqui embaixo também, tá? E também pode estar pintando a folha de marrom para ficar mais parecido com os tijolinhos, tá bom? Esse aqui foi o nosso trabalhinho manual, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo domingo, tchau! Oi, criança! O que vocês acharam da nossa aula de hoje? Eu adorei, achei muito legal a história. E o versículo e o trabalho manual, vocês também gostaram? Ó, a tia Dani vai falar uma coisa pra vocês. Vocês precisam decorar o versículo e fazer o trabalho manual. Cada dia é uma atividade diferente e mais divertida. Mas para isso nós devemos orar também, tá bom? Então vamos orar pelo encerramento da nossa aula. E que Deus abençoe a vida de vocês todos os dias. Vamos orar? Fechem os olhinhos e juntem as mãozinhas. Senhor Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, pela aula que nós tivemos agora, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado cada dia com cada história, com cada versículo, com os trabalhos manuais e as canções também, Senhor. Agradeço porque o Senhor tem colocado pessoas para nos instruir cada dia mais e nos mostrar o quão belas são as tuas histórias e a tua palavra também, Senhor. Agradeço por tudo que o Senhor tem feito desde já. Esta é minha oração, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Tchau, crianças! Memorizem o versículo e façam os trabalhos manuais. Até a próxima!